leitores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um tanto estranho, um tanto bizarro, porque eu vou falar de 3 casos de autores de livros que chegaram a matar pessoas. Eu vou falar do caso de uma escritora de livros de assassinatos que descobriram anos depois que ela tinha cometido um crime quando tinha 15 anos. O outro caso é de um diretor, mas também criador, roteirista de HQs, que chegou a matar a própria noiva. E o outro caso é de um autor de um livro específico sobre um assassinato, que o plot rola um assassinato, e ele foi preso depois, acusado do crime bem parecido do que ele escreveu no livro dele. Antes de tudo, eu preciso avisar você que esse vídeo vai ser pesado, vai ter um conteúdo pesado, são assassinatos. Eu não vou dar detalhes sobre como o crime foi cometido, coisas passo a passos, porque, pra quem não sabe, eu fiz jornalismo, me formei recentemente. Eu sou super contra o jornalismo sensacionalista, então, por conta disso e por não querer influenciar ninguém ou deixar ninguém mal com isso, né, com o que eu vou falar, eu não darei detalhes tremendos. De qualquer forma, eu vou deixar a fonte de cada caso, né, de o que eu assisti, do que eu li de reportagens. Você pode acessar se você quiser saber mais. O primeiro caso que eu vou falar é da Anne Perry, que era uma romancista de sucesso, escrevia livros sobre assassinatos, crimes, e as pessoas descobriram quem ela era depois que um filme lançou, o Heavenly Creatures, em 1994. E aí as pessoas descobriram que, na verdade, quando era lá em 1950, mais ou menos, ela tinha 15 anos e, na verdade, ela não se chamava Anne Perry, ela se chamava Juliet. E quando ela tinha 15 anos, ela combinou junto com a melhor amiga, Pauline Parker, de assassinar a mãe da Pauline, a Honor Parker. Primeira coisa que a gente se pergunta por que levou, né? Por que eles fizeram isso, assim? A Pauline, de acordo com o que os policiais da época encontraram numa espécie de diário que ela escreveu. Eu tô encurtando muito o caso, tá? Pra também não... né, tem outros casos pra falar. Mas nesse diário, ela conta que ela não suportava a mãe, a Honor, não suportava que a mãe dela atrasava a vida dela, que impedia ela de ser livre de alguma forma. E aí, por que a gente acha, assim, mas por que tem a Anne Perry nisso? Por que a Anne Perry / Juliet decidiu fazer isso? De acordo com também foi visto na testemunha da própria Juliet e nas entrevistas que ela deu, né, depois que todo o caso veio à tona e descobriram que Anne Perry era a Juliet e ela tinha cometido esse crime. Ela disse que a Pauline chegava pra ela diversas vezes reclamando disso da mãe e claramente transtornada, e que falava várias vezes que se a Juliet não ajudasse ela, provavelmente ela iria se matar, porque ela não aguentava mais. Resumindo bem a situação. E também, de acordo com o que foi investigado, a Juliet não estava bem, não se estava se sentindo bem porque os pais dela tinham se divorciado. Aí também teve o caso de o pai dela teria que se mudar e ela teria que ir morar na África do Sul. Isso não queria que elas se separassem, né? Elas queriam ficar juntas, tipo, pra sempre. E aí elas decidem juntas, planejam, isso tá escrito nos documentos da Pauline. As duas planejaram assassinar a mãe da Pauline, a Honor, num piquenique, num suposto piquenique, num parque chamado Victoria Park. E elas, assim, eu não vou dar detalhes, mas fato é que tanto a Anne teve bastante participação, porque ela levou uma pedra que ia usar pra confundir, né, pra desviar a atenção da mãe da Pauline, pra Pauline matar a própria mãe, e aí elas fingiram que aquilo foi um acidente, mas não deu certo. De início os policiais ficam, caramba, o que elas presenciaram? E aí as duas são separadas automaticamente pra elas testemunharem o caso, só que os policiais vão vendo como a situação vai ficando estranha, como é difícil engolir, né, que a Honor teria caído por acidente da forma que ela foi achada, e pouco depois ambas confessam
e elas vão presas. Inclusive, a Anne Perry teria falado, na verdade, que não teria problema ela ter feito isso porque ela era menor de idade, elas não iriam ficar presas para sempre, e também não sentia que valia muita diferença ela fazer aquilo ou não. Uma coisa bem bizarra, fato é que elas são presas, e aí, anos depois, elas foram soltas, né? Elas foram presas num lugar específico para menores. Anos depois elas são soltas e cada uma ganha um nome diferente, né? Um novo nome pra viver em sociedade novamente, como aqui também é feito no Brasil. E Juliet virou Anne Perry, que viveu a sua vida e acabou se tornando uma escritora de sucesso. E esse filme que eu comentei veio à tona e descobriram quem ela é, o que ela tinha ajudado a matar a mãe da melhor amiga. E aí, o que é mais estranho foi que as pessoas... Ela, em primeiro lugar, achou que fosse perder tudo, porque descobriram isso. Só que, na verdade, as vendas dos livros dela, um lançamento que foi logo depois da situação, aumentou bizarramente, o que é bizarro. E esse foi o primeiro caso que eu quis falar aqui. O segundo caso que eu trouxe pra vocês é mais recente, ele aconteceu em 2016 e a pena foi dada em 2018, né? O caso foi encerrado em 2018, que foi o caso do Blake Label, que chegou a ser diretor de alguns filmes que não fizeram sucesso. E também ele participou, né? Foi roteirista de algumas HQs, criador de HQs, que também não fizeram tanto sucesso assim, exceto uma que acreditou-se que ele teria se baseado para cometer o assassinato da sua noiva na época. Ele não tinha muito sucesso nas coisas que ele fazia, mas ele era uma figura de famosa em Hollywood e também no Canadá, por causa da família dele que era famosa. E aí, em 2010, ele lançou Syndrome, que nada mais é, né, que síndrome, em português. E foi uma HQ que trouxe mais uma notoriedade, mas ainda assim muito bizarra e que não fez tanto sucesso assim. A HQ Syndrome, ou Síndrome, narra a história de um doutor que cria uma cidade fake e pega um certo serial killer pra fingir uma execução dele e liberar ele dentro dessa cidade fake pra ver as suas ações, o que ele vai fazer a partir disso. A ideia desse doutor seria curar os serial killers na hipótese dele de que o mal não seria uma força misteriosa, mas sim uma síndrome. E essa foi a base da história, que tinha na capa um bebê com metade do crânio, né, o crânio pra fora. Todas as histórias são já um pouco perturbadoras, mas não que a gente já não veja gente escrevendo coisa perturbadora, né? Temos o Stephen King aí, enfim. Ou Stephen King, como que a pessoa prefira falar. Ele foi casado com a Amanda Brown, que era famosa no Hollywood lá, enfim. Perto dele se separar da Amanda, ele começa a se relacionar com a Iana Kaizen, e a Iana engravida, assim como a Amanda tá grávida do seu segundo filho. E aí ele se divorcia da Amanda e começa a namorar a Iana de vez, e ela é grávida do filho. Lá em 2016, em maio de 2016, a criança nasce, aparentemente tá tudo bem, tudo ok, tudo lindo, só que não. Pouco depois da Iana dar à luz a Diana, que é a sua filha, né, com o Blake, as coisas ficam estranhas. O Blake começa a acusar a Iana de não estar dando mais atenção a ele, dando atenção mais a Diana do que a ele, que eles não estão fazendo coisas de casal, se é que vocês me entendem. E a coisa fica bem estranha e a Iana decide não morar mais com ele, morar perto da mãe da Olga, né, a mãe dela. Fica essa situação por cerca de 4 dias, até que a Iana recebe várias ligações, várias mensagens do Blake, e ela vai se encontrar com ele no apartamento dele, né, onde eles viviam. E aí que a coisa fica muito bizarra, porque a partir daí ela não é mais vista, a mãe dela começa a se preocupar muito do que tá acontecendo, ela chega aí com policiais na casa, ninguém responde,
Aí ela volta, não, vamos lá de novo. Aí a mãe dela insistiu muito pra tentar solucionar, pra tentar encontrar, porque ela tinha certeza que a filha dela tava ali dentro, que ele tava mantendo ela ali dentro, sem deixar ela sair. Mas infelizmente toda essa tentativa não conseguiu evitar o triste fim da Yana, que o Blake acabou assassinando ela de uma maneira muito brutal, e tão brutal que eu prefiro não entrar em detalhes de verdade aqui nesse vídeo, mas fato é que ele torturou ela enquanto ela ainda estava viva, e também a causa da morte dela foi que o sangue dela foi drenado do corpo dela. Eu não vou dizer como ele fez isso e taranã, porque é muito, muito pesado mesmo. Acho que é o caso mais pesado desses três, do como foi feito tudo. Só que de cara encontram ele dentro junto com ela, né? O corpo dela. Então, de cara, sabem que é ele já é preso logo. E vem depois que o crime dele parece muito com um crime que acontece dentro da HQ Síndrome. E aí tudo parece se encaixar. Ele foi acusado de todo o crime e pegou prisão perpétua do crime dele. Ainda teve multa pra pagar pra mãe, né, pra Olga, por tudo que aconteceu. O fato é que o caso é muito, muito bizarro, muito, muito bizarro mesmo. E é mais um caso aqui que eu trouxe de um autor, mesmo não sendo livro, mas eu resolvi trazer porque é muito bizarro. E estranho porque esses três casos, eles se conectam no fato de que os três escreveram sobre assassinatos e acabaram ou cometendo depois, ou cometendo antes. E o último caso que eu trouxe pra vocês pra acabar com essa agonia, com esse vídeo muito bizarro, é o caso do Christian Bala, que é um autor. Na verdade, ele escreveu um livro que fez sucesso, né? Ele escreveu Amok, que tinha o plot do personagem que era Chris, bem parecido com o nome dele, né? Que é Christian, que matava uma mulher e saía livre, assim, ninguém descobria, era como se fosse um crime perfeito, ninguém descobria o que ele tinha feito. O que acontece é que antes dele publicar esse livro, 3 anos antes, aconteceu um crime muito bizarro na Polônia, em que um empresário polonês foi assassinado e ele foi preso, né, prendeu as mãos dele atrás e junto com o pescoço, então qualquer movimento que ele fazia, o pescoço também correria risco de se enforcar, né? E isso foi escrito dentro do livro do Amok, que estava muito parecido com o que tinha acontecido com esse empresário polonês. Só que esse empresário foi encontrado morto e foi feito várias investigações, o caso chegou a ser arquivado porque não tinha solução, não conseguia chegar a ninguém. Só que um belo dia, um dos detetives pegou novamente o caso, foi investigar a fundo e viu que a vítima tinha recebido uma ligação de um telefone. Foi tentar encontrar da onde era esse telefone e foi descobrindo, né, que foi vendo de quem era quem, que ele foi vendido várias e várias vezes, até chegar no primeiro, que era o Christian Bala, e ele foi ler sobre o Bala. Que esse cara? Será que tem alguma coisa a ver? E aí ele viu Amok e começou a ler o livro. E aí ele viu que o assassinato do livro era extremamente parecido com o assassinato do polonês, do empresário polonês. E é aí que as coisas se encaixam, só que, claro, teve uma demora, né? Tinham que provar, não era o suficiente. E foram vendo, e realmente foi ele que cometeu o crime, ele matou o cara. E aí, 3 anos depois, ele lançou um livro, só mudou lá o gênero da pessoa. E ele teria matado o polonês porque, a princípio, esse empresário, ele estava tendo um caso com a ex-mulher do Christian. Chega de bizarrice por hoje, esses foram os 3 casos que eu queria trazer pra vocês. Tinham vários outros, mas o vídeo ia ficar muito longo e, né, muita bizarrice num vídeo só. Mas se você quiser, comenta aqui que eu trago faço uma outra parte 2, sei lá o quê. E não deixa de curtir e se inscrever no canal, porque vai me ajudar muito, principalmente se você gostou desse tipo de vídeo. E vou ficar sabendo, né? Então, até o próximo vídeo e é isso, bizarrices.